Igreja Vivendo um Novo Tempo. Uma família para pertencer. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui hoje, na presença do Senhor. Que bom que você veio hoje para cultuar ao Senhor e que você possa receber tudo que o Senhor tem para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Nós louvamos a Deus. Nós vamos passar agora para a palavra do Senhor. É um tempo em que nós vamos meditar na palavra. É um tempo que Deus vai falar conosco e eu quero que Deus use a minha vida nesta noite e que eu seja apenas um instrumento na sua mão, amém? Na mão do Senhor, amém? Pega a sua Bíblia, abra ela no livro de Romanos, capítulo 4, Romanos, capítulo 4, versículo de número 17, amém? Romanos, capítulo 4, o verso de número 17, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. E eu quero me deter aqui, depois da vírgula, a parte B aqui. Aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Isso aqui é tremendo. Feche os teus olhos, volte o teu pensamento a Deus. Vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai de amor e bondade, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. E agora nós vamos passar para esse momento, ó Pai, a qual nós vamos ouvir a palavra do Senhor. A tua Bíblia, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fala conosco, se revela a nós através da sua palavra, que eu seja apenas um instrumento nas suas mãos e que nós possamos render totalmente o nosso coração para que esta palavra, como uma semente, possa ser plantada e venha germinar e produzir frutos para a tua glória. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor, querido. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, no livro aos Romanos, algo que para nós é fascinante, algo que para nós é maravilhoso. Ele fala que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ele diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. E quando a gente lê Gênesis, capítulo 1, Gênesis é o livro da criação. E é esse livro que fala e que prova isso, que há um Deus que cria do nada todas as coisas. Há um Deus que traz à existência algo que não existia. Só Deus tem esse poder. E ao criar o mundo, nós vemos claramente Deus chamando as coisas que não existem como se elas existissem. E Gênesis nos revela como Deus criou do nada tudo que existe. Não só aqui, mas a Bíblia diz que Deus criou os céus, Ele criou o universo, Ele criou os planetas, Ele criou as galáxias, Ele criou a Terra, Ele criou tudo que existe. Do nada, Ele trouxe a existência. Ele criou todas as coisas.
Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3, a palavra do Senhor, ela começa relatando e descrevendo como Deus criou tudo que há. No princípio, no início de todas as coisas, Deus criou os céus e a terra. A terra, aqui, esse versículo de número 1 aqui, ele tem um espaço, e diz os estudiosos, de milhares de anos. Aí vem o versículo de número 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Aqui começa o processo da criação. Quando Deus fala, Ele não comunica, Ele cria. Quando Deus fala, a Bíblia diz, e disse Deus, quando Deus fala, algo acontece. E é interessante perceber que Deus, Ele sempre falou antes de agir. Toda vez que Ele vai criar, primeiro Ele fala. Deus fala antes de agir. Por várias vezes, quando você discorrer os outros versículos, que vai narrar a história da criação, você vai ver a frase, e disse Deus, haja. Todas as vezes que Deus foi criar algo, Ele disse, e disse Deus, haja. Então nós percebemos que a palavra declarada, ela tem poder. Quando Deus declara, algo acontece. Pela palavra de Deus, Ele traz à existência o que não existe. O mundo invisível começa a criar o mundo visível. E isso, queridos, é incrível. Só Deus consegue fazer isso. Só Deus consegue fazer esta proeza, criar algo do nada. E é por isso que Ele diz, antes que houvesse dia, eu sou. Ele quer dizer o seguinte, antes de tudo existir, eu já existia. Antes de todas as coisas acontecerem, eu já existia. Então Ele diz, antes que houvesse dia, antes do começo de todas as coisas, eu já existia. O que Ele quer dizer? Deus, Ele é eterno. Deus não tem começo, não tem meio e não tem fim. Ele sempre existiu e sempre existirá. O tempo, eu falei aqui alguns dias atrás, o tempo só mora aqui na terra. Tempo não mora no céu mora a eternidade. Tempo só tem aqui na terra segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. Isso só existe, a fração do tempo só existe aqui na terra. Então isso me dá a entender que Deus criou o tempo, então Ele está fora do tempo. Ele criou o tempo, mas Ele vive na eternidade. Mas nós, pobres mortais, vivemos aqui fracionando, contando o tempo, porque o tempo só habita aqui na terra. E Ele diz então, olha, antes de tudo existir, antes que houvesse dia, antes das coisas existirem, eu sou, eu já existo. Deus, através da sua palavra, Ele cria do nada todas as coisas e chama as coisas que não existem como se já existissem. Para Deus operar nesse mundo, Deus tem que ter a coisa dita aqui na terra. Por isso que para Deus operar na terra, Ele usa pessoas. Pessoas são instrumentos que Deus usa para realizar os seus propósitos. Você que me ouve aqui nesta noite, você é um instrumento de Deus. E através de você, Deus tem um propósito, Deus tem algo a realizar. Por isso que você existe.
O propósito primário da sua existência é porque Deus tem uma obra para fazer nesse mundo através da sua vida, através da minha vida. Deus, Ele quer operar coisas tremendas, coisas maravilhosas e milagres através de mim, através de você. E eu creio piamente nisso. Vou te dar um exemplo para você entender. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando teve uma luta do gigante Golias com Davi, quem matou o gigante Golias? Foi quem? Quem está aqui comigo? Quem matou o gigante Golias? Quem? Meu Deus, se o Davi tivesse essa empolgação que você tem para falar Davi, ele não matava nenhuma formiga, ele não matava nenhuma barata. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, empolgado desse jeito, Jesus amado. Quem matou o gigante Golias? Davi. Só que se você olhar o texto, você vai ver que por 5 vezes, antes de Davi matar o Golias, o gigante, ele disse o que ele iria fazer. A palavra, ela tem poder. Ele diz assim: quem é esse circunciso aí? Esse camarada não tem aliança com Deus, ele não teme a Deus. Quem ele pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? Deus não está com ele, Deus está conosco, Deus está com Israel. Então, por 5 vezes, ele diz o que ele vai fazer, e ele começa dizendo o seguinte: deixa eu falar a primeira coisa para você. Eu vou separar a sua cabeça dos seus ombros. Eu vou matar você e eu vou decapitar você. Ele continua dizendo: e eu vou dar a sua carcaça para as aves do céu. E eu irei contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Põe aqui para mim 1 Samuel, capítulo 17, o verso 45 ao 47. Olha o que Davi está falando antes de ir para a luta, antes de ir para a batalha, antes de lutar contra Golias, ele fala isso aqui. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, olha, ele continua aqui profetizando. Hoje mesmo, ele começa a declarar, a verbalizar o que ele iria fazer, porque ele acreditava que o que ele falava, Deus iria abençoar e honrar ele. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Viu como Davi estava empolgado, irmão? Você está pensando que Davi está com medo do gigante? Você está pensando que Davi está aqui apavorado? O homem é cheio de ousadia, ele está cheio de fé. Falou: eu sou pequenininho, mas você é grande, mas não tem problema. Você não está desafiando a mim, você está desafiando o meu Deus. Ele não está com medo não, isso aqui não é palavra de gente medrosa, irmão. Isso aqui não é palavra de gente covarde, meu querido. Então quem matou Davi, ou quem matou o gigante? Foi Davi. Quem venceu o gigante? Foi Davi. Deus operou através de Davi. Mas quem matou foi Davi. Quem venceu foi Davi. Deus tinha um propósito. Ele apenas usou Davi. Deus tem um propósito. Ele apenas quer usar você a mim. Eu acho bonito que quando Ana está lá, 1 ano, 2 anos, subindo no templo, 3 anos, 5 anos subindo no templo, ela está lá dizendo: oh meu Deus, me dá um filho. Aí Deus não dava. Passa 10 anos, Deus me dá um filho. Deus não dava. 15 anos, Deus me dá um filho. Deus não dava.
Deus, 20 anos, me dá um filho. 24 anos a mulher está orando, pedindo um filho. No 24º ano ela faz uma oração, e isso muda todas as coisas. Ela faz uma oração e diz: Senhor, me dá um filho, porque se o Senhor me der um filho, eu darei ele ao Senhor. Eu consagrarei ele ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, ela muda a oração. Eu vou te entregá-lo na sua casa assim que eu desmamar. Deus tinha um propósito. Quando Deus ouve a oração de Ana, Ele fala: Ana, negócio fechado. Você está precisando de um filho, eu estou precisando de um profeta. Você está precisando de um filho, eu estou precisando de um juiz em Israel. Você está entendendo quando Deus tem um propósito? A oração dela era sempre uma oração que não tinha um propósito. Ela orava porque ela queria ter um filho. Mas quando ela apresentou e disse: se o Senhor me der esse filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Assim que desmamar, Deus falou para ela: combinado. Está ligado na terra, está ligado no céu. Samuel foi o maior juiz e profeta que houve em Israel. Então, queridos, Deus, ele tinha um propósito, e ele usou Davi para que pudesse libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Deus operou através de Davi, mas quem matou foi Davi, quem venceu foi Davi. A palavra de Deus, ela só tem poder nas nossas vidas se a gente crê. Aqui na Bíblia há milhares de promessas, mas elas só vão acontecer se a gente crê. Ninguém recebe o que não crê. Deus nunca vai dar algo para você se você não crê. Eu só recebo o que eu creio. Porque eu creio, eu oro. E porque eu oro, Deus opera, Deus abençoa. Então, meu querido, a vitória era só virá na sua vida se você crê que Deus é poderoso para te dar vitória. O sonho que você tem, por mais impossível que ele seja, ele só se realizará se você crê que Deus realiza sonhos. A porta que você tanto precisa, ela só se abrirá se você crê que Deus é poderoso para abrir. O milagre que você precisa na sua vida só vai acontecer se você crê que Deus é poderoso para fazer, para operar e para realizar esse milagre. Gênesis capítulo 12 fala uma história interessantíssima. Deus chama Abraão. Capítulo 12, verso 1 e 2, coloca aqui para mim, dá um favor, Thalita. Olha o que Deus fala aqui. Então o Senhor disse a Abrão, vou enfatizar o nome aqui, não é Abraão, é Abrão. Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. A história diz que Deus tem um propósito. Ao mandar Abraão sair da casa do teu pai, da sua parentela, do meio dos seus, Deus tem um propósito. Deus tem algo a realizar. Terá era pai de Abraão. Era um homem rico, era um homem comerciante, dono de uma fábrica de ídolos, em Ur dos Caldeus. Ele construía e fabricava ídolos, imagens, deuses. E ele era um homem de posses. E naquela época havia uma tradição que o homem deveria continuar a sua descendência. Então, a história fala que Abraão, ele tinha uma mulher chamada Sara, que era estéril. E ele vivia sendo humilhado pelo seu pai. Por quê? Porque o seu pai, Terá, o afrontava o tempo todo. Porque ele não podia dar continuidade à descendência, à linhagem da família. E isso naquela época era extremamente humilhante e vergonhoso. Era algo terrível, querido. Então Deus, ele chama Abraão, ele escolhe Abraão para que Abraão pudesse ser o instrumento que Deus iria usar para realizar uma grande obra, um grande propósito.
E no versículo de número 2, ele fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, da tua casa, e te levarei para um outro lugar. No versículo de número 4, essa pequena frase, ela faz toda a diferença. Ela diz assim: então, Abrão partiu. Se Abraão não tivesse partido, se Abraão não tivesse obedecido à voz de Deus, com certeza, as promessas, os milagres não aconteceriam. Você está entendendo, querido? É posicionamento. Eu fico pensando, Deus se revela a Abraão e ele não conhecia Deus. Como que um Deus estranho para ele lhe dá uma ordem e ele coloca fé no seu coração e obedece à voz de um Deus desconhecido? E Deus fala para ele: olha, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vá para um lugar aonde eu te mostrarei. Esse lugar é estranho, esse lugar você não conhece, mas você vai me ouvindo e eu vou falando. Você vai me obedecendo e eu vou te guiando. Você vai indo, Abraão, e eu vou cumprindo na sua vida as minhas promessas. Eu vou fazer de você, Abraão, um grande homem. Todos conhecerão você. Sua fama será por toda a terra, e através de você darei uma grande descendência. Como é que é? Eu sei das suas lutas. Eu sei das suas dificuldades, dos seus obstáculos. Quem está te chamando te conhece. Mas como o Senhor vai fazer de mim, ou da minha mulher estéril, pai e mãe de multidão? Quem está te prometendo te garante. Eu estou dizendo para você, confia. Abraão sai, o tempo passa. Abraão está tomando posse da promessa. No capítulo 17, do versículo 1 ao 5, Deus faz algo interessante. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e seja íntegro. Assim confirmarei a minha aliança entre mim e você, e o multiplicarei muitíssimo. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de uma multidão de nações. Já não será chamado Abrão, agora o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de uma multidão de nações. Verso 6. Eu o tornarei extremamente fértil, de você farei nações, e de você procederão reis. Põe o 15 para mim agora, Thalita, por favor. Olha que coisa. Deus também disse a Abraão: quanto a Sarai, a sua mulher, você já não a chamará Sarai, o nome dela será Sara. Deus faz promessas para Abraão agora. Troca o nome dele, Abrão, para Abraão. Abrão significa pai exaltado. Para Abraão, pai de multidões. A faz toda a diferença. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidão. E de Sarai aqui, que ele muda para Sara, significa a partir de agora princesa. Põe o versículo 16 aqui, por favor. Aí é o que acontece. E a abençoarei também por meio dela, darei a você um filho, sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Agora Sara aqui, o nome significa princesa. E o texto que nós lemos aqui, nesse momento, Abraão tem 100 anos e Sara tem 90 anos. Deus disse que esse casal velho e estéril, sem filhos, seriam pais de multidão. Abraão disse: Senhor, eu não tenho filho, como eu serei pai de multidão? E no versículo de número 17, por aqui,
algo acontece. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu, ao pensar consigo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Abraão riu. Abraão começou a achar um negócio engraçado. Falou: mas é uma promessa muito maluca para eu poder acreditar. Mas, se Deus está prometendo, Ele tem sido fiel comigo até aqui, e Ele com certeza continuará sendo fiel comigo. Abraão aqui está rindo, ele já está sonhando. Abraão diz: Senhor, eu já sou velho e Sara é estéril. Se eu falar isso para as pessoas, que eu com 100 anos vou ser pai, e Sara com 90, estéril, vai ser mãe, as pessoas vão rir da gente. E Abraão disse isso com propriedade, porque quando Deus falou com ele, ele riu. E quando Deus fala com Sara, Sara também ri. Eles acharam assim uma coisa engraçada. Eles começam a rir de tão impossível e de tão inacreditável que era a promessa. Tanto é que o nome Isaac significa riso. Aí um dia, Abraão agora chama Sara e diz para Sara: olha, Deus mudou o meu nome. A partir de hoje eu me chamo Abraão. Aí ela falou assim: mas e o meu? Ele também tem uma bênção para você. A partir de agora você não chama mais Sarai. Seu nome também vai ser Sara. Então, a partir de agora, nós vamos nos relacionar assim e nós vamos nos tratar assim. Mas, Abraão, o seu nome agora significa pai de multidão. Ele disse: então, agora o seu é princesa. Então, agora nós vamos nos referir um ao outro dessa forma. A partir de hoje, nós temos esse nome e nos chamaremos assim. Por que Abraão pensa dessa forma? Porque Abraão sabe que chamar coisas que não são, significa chamar o que Deus já nos deu. Chamar coisas que não existem, é como se Deus já tivesse feito e já existisse. Sabe quem nos ensina isso? Jesus. Vários milagres que Jesus vai fazer, seja a multiplicação de pães e peixes para 15 mil pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos, o que ele fazia antes de operar o milagre? Ele orava, agradecia e consagrava o pão. Pai, graças te dou por me ouvir. Ele já sabe que o milagre ele vai fazer. Ele já sabe, quando ele chega lá diante de Lázaro, morto 4 dias, ele já sabe, ele já tem gratidão no coração dele ao Pai, porque ele vai orar e o Lázaro vai ressuscitar. Sabe o que ele fazia? Antes de pedir, agradecia. Será que nós temos fé para isso? Senhor, eu ainda não estou cursando uma faculdade, mas desde já quero te agradecer, porque em nome de Jesus eu vou cursar essa faculdade, e obrigado por isso. Senhor, eu estou solteira, mas eu quero namorar, eu quero um namorado, eu quero um dia ter uma família, mas enquanto eu estou solteiro, eu já estou agradecendo, porque o Senhor está preparando o melhor para mim. É agradecer antes de ter. Era assim que Abraão pedia. Senhor, eu moro de aluguel, mas já vou te agradecendo pelo apartamento que eu quero, pela casa um dia própria que eu vou ter. Eu agradeço o Senhor, porque o Senhor já viu a casa pronta, o apartamento está pronto, mas eu já quero te agradecer. Mas você não tem, mas eu consigo agradecer antes de ter. É exatamente isso que Abraão está fazendo. Chamar coisas que não são, significa chamar o que Deus já nos deu. Jesus fazia isso. E eu fico imaginando, queridos, a surpresa das pessoas ao verem Sara chamando agora Abraão. Eu fico pensando, alguém olha e diz assim, ela fala: Abraão, meu amor, vem cá, por favor. Aí alguém olhava e dizia: ué, pai de multidão? Que essa mulher está chamando ele agora assim? Ele é Abraão. Não. Deus mudou meu nome. Deus tem promessa na minha vida. A partir de hoje, para vocês, é Abraão. Aí eu fico pensando, querido, as pessoas olhavam e diziam assim: nossa, Sara endoidou. Aí daqui a pouco Abraão dizia: Sara, meu amor, faz favor, vem cá. Aí alguém olha: princesa? Aí como é que essa mulher é mãe de príncipe? Como é que essa mulher, ela não é, ela é estéril. Eu acho que Abraão
e Sara endoidaram. Eu acho que eles estão muito velhinhos, ficaram gagá, e acho que eles estão com problema de cabeça agora, porque não é possível. Os dois devem ter ficado loucos. Um estava dizendo assim: meu marido, você é pai de multidão. Aí alguém olhou e disse: mas ele nem pai é. Mas ele entendia que ele tinha uma promessa de Deus. E ele já se via pai, sem ter filho. E Sara, quando ele falava com Sara falava: ô meu amor, estou aqui. Ela já entendia o que Deus falou: eu vou ser mãe, eu vou ter filhos, e reis sairão de dentro de mim. Um casal estéril começa a visualizar um filho, 2 filhos, 3 filhos, multidões, reis, povos, nações de dentro de uma mulher estéril de 90 anos, de um homem de 100 anos velho. Sabe o que é isso? Fé. Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão toma posse da promessa de Deus, e Sara também toma posse disso. E a palavra, ela tem poder. A palavra dita, ela tem poder. Palavras possuem imagens. A partir daí, Abraão e Sara começam a imaginar. Eu acho que foi a pastora que pregou aqui outro dia, foi ela que pregou. Você nem vai lembrar disso. Mas acho que no último ano da oração lá, é um chalezinho azul, acho que eu vi você falando uma vez, talvez você nem lembra. Talvez ela pegou um chalezinho azul, alguma coisa de um menino, né, que identifica um bebê homem, e ela levou lá na casa do Senhor, lá no templo, lá onde estava o sacerdote ali, e agarrada ali, ela orava. Você precisa ter, querido, fé. Porque em você está o impossível, em Deus está o milagre. Suas causas impossíveis, elas são impossíveis para você. Para o homem, tudo é impossível. Para Deus, tudo é possível. Você é pequeno, Deus é grande. Você não pode, Deus pode. Você não consegue, Deus consegue. Você serve um Deus que pode todas as coisas. Talvez você tenha vontade de morar num apartamento. Você tem que ir lá, procurar saber. Ah, mas eu tenho 10 mil para dar de entrada. O apartamento custa 250 mil. Vai lá. Deus abençoa, trabalha na situação. Com 10 mil você dá a entrada. Ah, eu queria comprar um carro. Então você precisa orar e falar: eu vou lá na loja. Eu vou lá na concessionária. Quero saber quanto custa para mim orar. Quero saber como que é a forma de pagamento. Você precisa ter atitude. Você precisa ter fé. Para Deus operar na sua vida, você precisa fazer a sua parte. Senão Ele não vai fazer a dele sozinho. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. A sua parte sempre será a mais fácil. A dele sempre será a mais difícil. É como se Deus falasse assim para você: vamos fazer um trato? Você sonha, eu realizo. Tá bom para você? Tá ótimo. Porque agora eu vou sonhar coisas grandes. Agora eu vou sonhar coisas impossíveis. Ele vai dizer para você: não, porque eu não posso. O que você está pedindo aí, não consigo fazer. É óbvio que não. Ele só quer que você tenha ousadia, Ele quer que você tenha fé, Ele quer que você creia, Ele quer que você confie, Ele quer que você acredite que Ele é poderoso para fazer. Então você começa a orar, e você começa a apresentar em oração, e você vai lá espiar a terra, e você vai lá e faz um voto com Deus. Olha, Deus, eu preciso de um emprego, se o Senhor me abençoar, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante. Abre uma porta, prepara um emprego para mim, Deus vai te abençoar. Mas você precisa se posicionar. Você precisa exercitar a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vivo falando desse lugar. A gente tem muita gente nova aqui na igreja, mas a nossa história ela não é nova. Nós temos uma história de 24 anos nesse bairro. 24 anos de idade. Não são 24 dias. São décadas.
E nós sempre sonhávamos com um galpão. Nós sempre sonhávamos com um galpão com o telhado oval. A gente orava, a gente pedia, a gente fazia jejum, a gente fazia campanha. Eu sempre lembro aqui, né? Já descobri que o Robson não veio no culto, faltou. O Robson, ele tem uma habilidade para desenhar, e ele desenhou. Eu falei para ele, Robson, faz aí para mim um desenho de um salão oval, assim, o telhado. E ele foi e desenhou lá, tinha uma cartolina bem grandona, assim, ó, no canto. Quem é dessa época? Lembra disso? A Ruth, o Toninho, olha lá, Cida, lá atrás, tá vendo? Ó, aqui, ó, meio, tem bastante gente. Tinha uma cartolina enorme, grandona, com um desenho de um galpão assim, com o telhado igual esse. Aí a gente fez uns quadradinhos assim, pareciam umas telhas em cima do telhado, e colocava o nome dos irmãos. E os irmãos oravam, oravam, oravam. Isso passou 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, uns 16 anos, a gente orando. Aí a gente pensou que era o sacolão da melancia. Então, o que eu falei para você? Palavras te trazem imagens, né? Vamos lá no sacolão da melancia, que é um sacolão que tem lá na rua Del Suque, beirando o postinho policial. A gente ia lá de madrugada, orava, jogava óleo, profetizava, Deus, dá esse galpão para a gente. E o cara só prosperava, mas caminhão entrando lá de melancia a rodo. Falei, meu Deus do céu, não precisa falir, não precisa quebrar, mas prospera ele em outro lugar, que aqui fique pequeno para ele. E a gente sonhava. Como diz o salmista, nós somos como os que sonham. Sonhar é bom demais, irmão. Sonhar te faz viver. Eu tenho tantas coisas na minha vida que estavam aqui, ó, dentro da minha mente, do meu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que Deus tem propósitos. Esse lugar aqui não é só uma resposta de oração minha ou sua. Deus já nos via aqui, ó, há muito tempo. Para Deus isso aqui já estava pronto, Ele já via a gente aqui, mas a gente ainda não tinha chego na bênção ainda. Mas o que Deus faz? E eu vou te falar uma coisa misteriosa que Deus faz, e Ele faz com você. Começa a vir uns pensamentos de algo que você não pensava. A gente começou, poxa, esse lugar está pequeno, esse lugar está apertado. Aí Deus vem e coloca na nossa mente assim, ó, galpão. Galpão. Puxa! Se a gente pudesse ter um galpão, aí começa. Aí um fala para um, outro fala para outro. Puxa, boa ideia. Vamos orar por isso? Vamos pedir a bênção de Deus por isso? Aí começamos a orar. Irmão, vamos jejuar? Vamos fazer uma campanha? Vamos ver aonde tem galpão aqui já? Vamos lá espiar a terra? A gente começa, mas é que Deus tem um propósito de nos trazer para esse lugar. Esse lugar já estava no coração de Deus. A bênção de Deus, querido, ela não vai da frente para trás. A bênção de Deus vem de trás para frente. Quando Ele promete algo para você, já está pronto, já está feito, meu querido. Só que demora mais para você chegar até a bênção do que Deus dá a bênção para você. O que isso quer dizer? Demora mais para você ser maduro, preparado para receber a bênção do que Deus te dá a bênção. A bênção está pronta. Talvez hoje você está aqui, ó, pagando aluguel. Já tem uma casa própria aí. Você vai chegar lá. Talvez você está aqui hoje pagando aluguel. Você acredita que tem um apartamento na planta? Tem um engenheiro fazendo uma planta de um apartamento. E um dia você vai chegar naquele lugar, do nada, e vai falar, nossa, eu queria comprar um apartamento aqui. Deus já falou, já mandei elaborar, está arrumadinho, feitinho para você. Meu carro é PCD, então meu carro ele tem que ser feito para mim. Ele não pode ser feito e vendido para ninguém. E eu ficava sonhando, né? Oh Deus, lá na Jeep agora tem alguém montando um carro para mim. E esse carro vai chegar até a mim. Porque PCD, ele tem com o número de chassi, no número do pedido do PCD. E eu ficava pensando, falei, puxa, agora, hein? Aí eu descobri que a fábrica da Jeep é no Pernambuco. Falei, nossa, o senhor está usando um pernambucano lá para fazer um carro, para trazer para São Paulo, para dar para o teu servo. Aí a gente vai pensando, e é exatamente isso que Deus faz. Deus está preparando o seu futuro, não tenha medo, Deus já está lá no seu futuro. Você tem medo do futuro porque é desconhecido para você, mas os anos vão passar, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, bem que o pastor Demetrio pregou naquele dia, que Deus traz à existência coisas que não existem, que Deus traz do nada, as coisas que nós nem imaginamos. E aí, irmãos, nós começamos a orar, olha onde nós chegamos, no galpão do telhado oval. Aí, irmãos,
Olha como Deus faz as coisas. A gente começou a entrar aqui. Fomos aumentando, comprando cadeira. Você sabe quantas pessoas tinha domingo aqui no batismo? Fora os diáconos, né? Quer chutar? 413 pessoas, Timar, na igreja. Sabe quantos carros tinha no estacionamento e nas ruas, contado pelo diaconato? Quantos? 75 carros. Sabe quantas motos tinha aqui? Parecia a concessionária da Yamaha. 12 motos. Tudo que tem vida cresce. Criança. A gente tem o balanço das crianças? Só numa sala tem 70 crianças. Meu Deus do céu, está parecendo a roupa do Egito, do deserto. A sala está aumentando e criança está entrando. Outro dia tinha 93. Outro dia eu fiquei aqui espantado com 70 pessoas, 70 crianças, ou 75. E aí, depois eu falei, não, pastor, já teve um recorde de 93 crianças. Eu falei, meu Deus, é muita criança. Porque tudo que tem vida, cresce. E a obra de Deus, a igreja, ela cresce. Por quê? Porque ela tem vida. O que eu quero dizer com isso, querido, é que daqui a pouco a gente vai falar, um culto de domingo, pastor, está muito cheio. O que a gente vai fazer? Vamos sonhar. Vamos fazer um segundo culto? Ou um lugar que quando a gente chegou aqui era muito grande, de repente vai ficar pequeno. Eu já estou namorando o estacionamento lá de baixo, lá já faz um tempão. E vai chegar a hora que eu vou chegar lá, igual eu cheguei lá no dono da Escário, eu chegava nos donos dos terrenos lá na Delsuc. O senhor não quer emprestar o terreno aí para a gente botar uns carros da igreja aí dos irmãos, por favor? Já fui lá outro dia com a pastora, já fomos lá dar uma espiada na terra, olhamos lá, ficamos olhando aqui. Teve uma noite aqui que teve a unção, jogaram o óleo lá. Nós estamos no mesmo caminho, irmão. Nós estamos no mesmo caminho. Então a gente tem que continuar sonhando, querido. Nós começamos pequenininho lá na Delsuc, lá. Depois a gente foi para um outro canto, depois Deus nos trouxe para cá, e Deus não terminou a obra dele nas nossas vidas, né, na nossa igreja. Ele tem muito por fazer, nós só precisamos sonhar, confiar, acreditar, crer e orar, para que Deus possa operar um milagre na nossa vida, na nossa igreja, irmão. É isso que eu quero, encher o teu coração nesta noite. Que você saia daqui cheio de fé, e aquele sonho que você sepultou, traga ele de novo à existência. Aquilo que era tão importante para você, você desanimou, volte a orar, volte a sonhar, volte a acreditar, porque Deus quer fazer na sua vida uma grande obra. Deus quer realizar os seus sonhos, querido. Deus quer realizar os seus sonhos. Deus quer realizar os meus sonhos. Eu sempre falo lá de onde eu moro, é outra experiência. A gente sempre quis morar lá em Caieiras. E a gente morou 21 anos, né? Em Perus? Foi 21, não foi? Não. 24 anos em Perus. A gente sonhava em morar lá. Sabe o que a gente fazia? Pegava o carro lá no domingo, ia lá, pegava uma plantinha de lá, trazia. Senhor, a gente quer morar nesse lugar. A gente fazia o culto aqui, né, do ato profético. A pastora falou que vai lançar amanhã. É isso, irmão. Você tem que fazer igual os espias. Vai lá, pega a uva, pega a romã, pega o figo. Vai lá na terra, espia, olha e volta. Não desanimado, como os 10, mas animado, empolgado, cheio de fé, como Josué e Caleb. A gente ia lá, tinha uma amiga nossa lá, chamava a gente para ir lá almoçar, eu saía lá no quintal, eu falava, Jesus, abençoa, para um dia a gente vir morar aqui, Senhor. Oh, meu Deus, faz esse milagre. Irmãos, quando a gente foi morar lá, não tinha condição financeira nenhuma. Deus moveu, as coisas aconteceram, não tinha imobiliária, o dono da casa não pediu depósito. Foi tudo muito simples, muito fácil. Por quê? Porque Deus realizou o desejo do nosso coração. Eu sempre falo aqui, irmãos, no dia da mudança, o Flávio, que também faltou, que eu já descobri, Deus já revelou, ele fez a mudança. Foi o Flávio Du, que eu também já percebi que faltou também. Nós vamos pregando e Deus vai revelando, irmão. Nós vamos pregando e Deus vai revelando. Aí, no dia que a gente estava fazendo a mudança à noite, caiu um móvelzinho do quarto da Nicole, com a gaveta aberta, pá!
caiu um projeto de vida. Está ali, ó. Eu faço projeto de vida porque eu vivo, eu acredito nisso. Quando caiu o meu projeto de vida, eu falei, Flávio, pode pegar aquele projeto de vida e você vai ler e vai estar escrito lá, morar, projeto de vida na área material financeira, morar em Caieiras. Aí, irmão, ele abriu, estava lá, do jeito que eu falei. Por quê? Porque a gente orava por isso, sonhava por isso, e Deus realizou. Então, o que eu quero dizer para você, tem sonhos que Deus já realizou. Sonhos que você sonhava, Deus já realizou, e Ele vai realizar muito mais. Você só precisa fazer o que a palavra de Deus está dizendo que nós temos que fazer. Então, nessa noite, querido, sua casa, seu carro, um ministério que talvez você sonhe em ter, uma faculdade, um trabalho, um curso, eu não sei, uma cura. De repente você precisa de uma cura, de repente você precisa de algo que eu desconheça. Talvez você quer engravidar. Não sei nem se tem mulher aqui querendo engravidar. Talvez você quer engravidar. Pede para Deus. Abraão pediu. Ah, Deus, minha mulher é estéril, mas o Senhor pode fazer. Nós temos um sonho de um dia poder dar continuidade à nossa descendência. Nós somos humilhados por isso. Nós somos, muitas das vezes, ridicularizados por causa disso. E é isso que, então, a Bíblia diz. Porventura, o anjo diz a ele, há algo demasiadamente difícil para Deus, Abraão? Não há nada difícil para Deus. Para Deus nada é impossível. Se a sua fé não falar, ela não opera. Vamos, nessa noite, orar. Vamos verbalizar. Vamos declarar. Como aprendemos com Davi. Eu vou falar, eu vou declarar e eu vou profetizar. Deus chama à existência as coisas que não existem, como se já fossem. E eu tenho certeza que Deus vai fazer isso na sua vida. Então eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero que você ponha a mão no teu coração agora. Agora a gente vai para a parte prática. Isso aqui é teoria. A palavra de Deus, ela vai colocar fé no seu coração. Põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Você tem os seus sonhos e eu tenho os meus. O que nos torna em comum aqui é que nós somos sonhadores. E temos um Deus que realiza milagres. Temos um Deus que realiza sonhos. Então agora, irmão, você não pode ter uma fé pequena. Agora você não pode ter uma fé limitada, você precisa ter uma fé grande. Você vai orar agora, com a mão no teu coração, com os olhos fechados e do fundo da tua alma, com toda a sua fé. Você vai orar por este sonho. Você vai orar por esta causa. Você vai orar por esse milagre, por esta porta, por esta cura. Você vai orar agora por algo que para você é importante demais. Talvez é impossível para você. É inatingível para você, mas saiba nessa noite que Deus está aqui, e Ele vai confirmar essa palavra na tua vida, porque Ele é poderoso. Ele é o nosso Deus, que faz milagres, que faz maravilhas, prodígios e sinais extraordinários. Para Ele, nada é impossível, nada é difícil, tudo é possível para Ele. E eu quero que você ore agora e profetiza, porque eu vou orar e eu vou declarar sobre a minha vida o que eu sonho, o que eu desejo. E Deus vai estar nesta noite ouvindo a nossa oração. E Ele vai responder a minha e a sua oração. Peça para Deus agora aí no seu lugar. O teu sonho importante, particular. Peça para Deus, Senhor, eu já orei por isso e não oro mais. Mas eu quero nesta noite voltar a orar, eu quero voltar a sonhar, eu quero voltar de novo, Senhor, a apresentar ao Senhor a minha oração, o meu sonho, o meu milagre.
Comece a pedir ao Senhor, seja uma porta de emprego, uma casa própria, um carro. O que é importante para você é importante para Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero começar pela minha vida. Em algum momento o Senhor sabe que eu desisti, ó Pai, de comprar, ó Deus querido, um prédio, de comprar algo para a obra do Senhor. Hoje o meu coração volta a sonhar. A minha alma começa de novo a se alegrar, e eu estou aqui, meu Pai amado, declarando que nós, em nome de Jesus, compraremos este prédio, compraremos este galpão. Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui, e a obra do Senhor não para por aqui, porque o Senhor tem muito mais por fazer, o Senhor tem muito mais para realizar. O sonho foi realizado, mas há um propósito por trás deste sonho. O sonho é nosso, mas o propósito é do Senhor. Então, ó Deus, enche este lugar de almas, enche este lugar de vida, Senhor, que aqui seja um celeiro de almas, que esta igreja, que quando chegamos aqui, aos nossos olhos era tão grande, em breve se torne pequena de espaço, e que nós possamos transbordar para a esquerda, para a direita, para a frente e para trás, que nós possamos alargar as estacas desta tenda, como diz a tua palavra, Senhor, e que o Senhor venha abençoar abundantemente. Ó Deus querido, abençoa-nos, ó Pai, porque o Senhor é testemunha e sabe disso, Senhor. Antes das minhas bênçãos particulares, primeiro está, Senhor, a casa do Senhor. E eu oro, meu Pai amado, e eu clamo e eu creio que o Senhor é poderoso para nos dar este lugar. Pai, abençoa, Senhor, o sonho de cada irmão, abençoe o sonho de cada irmã, aquilo que eles estão orando, apresentando em oração, clamando, que o anjo do Senhor agora escreva e leve diante do Senhor os nossos pedidos, que o Senhor venha trazer respostas, que o Senhor venha viabilizar, que o Senhor venha operar como tu operas, Senhor, porque a parte mais fácil é nossa, a difícil é do Senhor, mas nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar. E está, ó Pai, confirmando a tua palavra nesta noite. E nós um dia ouviremos testemunhos de pessoas que voltaram a sonhar, que voltaram a orar, que voltaram a acreditar. Que nós possamos ser ousados, ó Pai, que nós possamos viver pela fé. Nós não andamos por vista, Senhor, nós andamos pela fé. E a fé é o firme fundamento nas coisas que não se veem. Nós não precisamos ver para acreditar, nós não precisamos ver para agradecer. Pelos olhos da fé nós podemos orar, ó Pai, e agradecer ao Senhor. Há uma Bíblia plantada dentro deste tanque batismal, há, ó Deus querido, uma pedra fundamental lançada ali, Senhor, com a data do dia em que nós estávamos aqui, começando a inauguração desta igreja. Que o Senhor nos torne, ó Pai amado, um dia possível nós quebrarmos, ó Pai amado, esse chão, tirar esta Bíblia daí e lembrar o dia que foi plantada, Senhor, e o dia que o Senhor realizou o nosso sonho. Nós oramos, pedimos e agradecemos por todos os sonhos que voltaremos a sonhar e por todas as orações que voltaremos a fazer, em nome de Jesus. Amém. A igreja Vivendo um Novo Tempo está ainda mais linda e preparada para receber você e sua família. Com uma fachada totalmente nova, moderna e acolhedora, e uma iluminação deslumbrante que valoriza cada detalhe, nosso espaço foi pensado para proporcionar uma experiência única. Agora contamos também com placas acústicas que melhoram significativamente a qualidade do som, tornando cada louvor e mensagem ainda mais impactante e agradável. Além disso, nossa igreja oferece fácil acesso, localizada próxima ao Terminal Jardim Britânia, na Rua Diego Velásquez, 105. Siga-nos no Instagram Vivendo um Novo Tempo Igreja e acompanhe tudo o que Deus tem feito em nosso meio. Venha e traga sua família. Vivendo um Novo Tempo, um lugar para pertencer.